Fala pessoal, dando continuidade aqui, chegamos ao grande momento que é o cálculo das coordenadas absolutas dos pontos da poligonal aberta, né, e das irradiações associadas. Então, no primeiro momento, a gente mostrou aqui no primeiro vídeo, a gente mostrou como proceder em campo, os valores que a gente arbitrou aqui, né, mais ou menos, tá, os valores gráficos, para a gente poder calcular de forma aí numérica, né, não deixar só indicado. Então tem os valores. No segundo momento, a gente calculou aqui, né, a gente calculou os azimutes, tá, dos alinhamentos, os azimuts, esses dois azimutes aqui da poligonal aberta. Então primeiro a gente calcula a poligonal aberta, depois a gente calcula as irradiações. Então na sequência aqui houve o que? Os azimutes das irradiações, tá? A gente fez isso. Vou deixar o link dos vídeos aí na descrição deste vídeo. Aproveita aí, pessoal, e compartilhem este vídeo, tá? Para que outras pessoas também se beneficiem com as informações contidas no mesmo. Tá certo? Então, vamos lá. Vou calcular as coordenadas absolutas, tá? Aqui, diferente da poligonal fechada, tá? Eu não preciso calcular primeiro as coordenadas relativas, aquele ΔX, ΔY, que é a distância horizontal vezes seno do azimuth, ΔX, ΔY, distância horizontal vezes cosseno do azimuth. Então, aqui eu não preciso fazer isso, tá? Eu posso calcular as coordenadas absolutas de forma direta. Por quê? Porque eu não preciso fazer a distribuição, verificar o erro linear, até porque aqui não tem como verificar esse erro linear, porque eu estou partindo de um ponto de coordenada que eu arbitrei e chegando num ponto qualquer, tá? Então não tem coordenada nenhuma, que se eu chegasse num ponto, num marco aqui com coordenadas conhecidas, aí teria como verificar o erro linear, tá? Então aqui eu cheguei num ponto qualquer, então não tem como verificar o erro linear. Então vamos lá. Como que a gente calcula? As coordenadas do ponto P2 vão ser iguais aqui. Primeiro calcular a poligonal aberta. Coordenadas do ponto P2. X de P2 vai ser igual a X de P1 mais a distância horizontal P1, P2, que é a distância 1, vezes seno do azimuth de P1 para P2. Y de P2 vai ser igual a Y de P1 mais a distância horizontal de P1, P2, que é a distância 1, vezes cosseno do azimuth P1, P2. Então vamos colocar isso aqui no papel, tá? Então olha só, sempre olhando a figura, pessoal. Vocês que estão, né, a gente está aprendendo aí agora, tal, façam sempre, tá? Não esqueçam de colocar, olhar a figura, porque você vai gravando e vai entendendo, tá? Então, olha só. Então, eu tenho aqui as coordenadas absolutas, tá? X e Y. Então, X de P2 vai ser igual a X de P1 mais a distância horizontal de P1, P2, que é a distância 1, vezes o seno do azimuth de P1, P2. E o Y de P2 vai ser igual ao Y de P1 mais a distância 1 vezes cosseno do azimuth P1, P2. Aqui é o seguinte, ó. Vocês, como que eu falei, a gente vai calcular as coordenadas absolutas de forma direta. A gente não precisa calcular as coordenadas relativas, mas elas estão aqui, olha só. Isso aqui é uma coordenada relativa, ΔX. De quem? De P1 para P2. Isso aqui, ΔY. De P1 para P2. Tá certo? Então assim, fica implícito. Certo? Mas lá na poligonal fechada eu tenho que calcular primeiro as coordenadas relativas. Vamos lá.
qual que é o próximo ponto da poligonal? A gente já calculou, a gente já tem a equação para calcular as coordenadas do ponto P2. Agora a gente vai encontrar aqui as coordenadas do ponto P3. Como? Então, x de P3 vai ser igual a quem? Eu estou vindo de P2, então vai ser o que? X de P2 mais a distância horizontal P2, P3, que é a distância 2, vezes o seno do azimuth de P2 para P3. Y de P3 vai ser igual a Y de P2 mais a distância horizontal de P2, P3, que é a distância 2, vezes cosseno do azimuth de P2, P3. Gente, olha só. Sempre ΔX, distância horizontal vezes seno do azimuth. ΔY, distância horizontal vezes cosseno do azimuth. Sempre ΔX, seno. ΔY, cosseno. Tá? E agora, olha só. Calculei do... Repara que para calcular as coordenadas do ponto P3, eu precisei do P2. E para calcular de P2, eu preciso de P1. Então, agora, para calcular as coordenadas do ponto P4, tá? As coordenadas do ponto P4, eu tenho que x do ponto P4 vai ser igual a x do ponto que eu vim de onde? Do 3. Então, x do ponto P3 mais o que? A distância horizontal P3 para P4. Distância o que? 5 vezes o que? Não é x? Então é seno. Vezes seno de quem? Do azimuth P2. Desculpa aqui do P3 para P4. E y de P4 vai ser igual ao que? X, y, tá? Desculpa, y de P3 mais a distância horizontal P3, P4, que é a distância 5, vezes o que? Cosseno do azimuth P3 para P4. Tá? Então, eu fiz o que? Eu consegui, com essas equações aqui, eu vou conseguir calcular o que? As coordenadas dos vértices da minha poligonal aberta. Tá? Primeiro eu calculo a poligonal aberta. Agora eu vou calcular as coordenadas, vou colocar as equações aqui, depois a gente substitui os valores das irradiações. Então, olha só. X de P1. Olha só, de onde que eu fiz a radiação do ponto 1? De P2. Então, eu tenho que conhecer as coordenadas do ponto P2. Tá certo? Então, aqui, olha só, vai ser x de 1 vai ser igual. X do ponto 1 vai ser igual a x de P2 mais a distância horizontal de P2 para 1, que é D3, vezes o seno do azimuth, que é de P2 para 1. Y de 1 é igual que y de P2. Olha, o que estava x aqui vai virar y. E o que estava seno vai virar cosseno. Mais distância 3 vezes o que? Cosseno do azimuth de P2 para 1. Então, calculamos aqui as coordenadas do ponto 1. Tá? Por enquanto, só o modelo matemático. Depois a gente substitui os valores. Agora, x de 2. O x de 2 aqui eu fiz a radiação de onde? Do ponto P2. Então, x de 2 vai ser igual a x de P2 mais distância 4 vezes o seno do azimuth de quem? P2 para 2. Y de 2 vai ser igual a que? Y de P2 mais a distância 4 vezes cosseno do azimuth de P2 para 2. Muito bem. E agora, última irradiação aqui. X de 3. X de 3
vai ser igual, olha só, de onde que eu fiz a radiação 3? Do ponto P3. Então, x de P3 mais, qual que é a distância? 6. Distância 6, que é a distância horizontal de P3 para 3, vezes seno do azimuth P3, 3. E o y de 3? Y de 3 vai ser igual a y de P3 mais distância 6 vezes cosseno do azimuth P3, 3. Tá certo? Então, olha só, aqui a gente tem, tá? As coordenadas da poligonal aberta, tá? E aqui as coordenadas das irradiações. Tá certo, pessoal? Então agora, substituindo aqui os valores. Vamos lá. Tá? X de P1. Voltando lá o nosso desenho. Tá? Os nossos dados de campo. Eu tenho aqui, olha só. X de P1. X de P2 vai ser igual. X de P2 vai ser igual x de P1. X de P1 vale 1000. Tá? 1000. Mais o que? Distância horizontal 1. D1, 120 metros. Mais 120 metros. Vezes o que? Seno do azimuth de P1, P2. Qual que é o azimuth de P1, P2? Foi dado. Azimuth de P1, P2 foi dado. Que é 100 graus, 10 minutos e 00 segundos. Tá? Y, olha só. O Y aqui vai repetir. Então, Y... Olha só, o Y aqui fornecido, 1000. Então, pessoal, olha só, se eu tivesse dado 1000 e 2000, bastaria substituir aqui, ó. 1000 e 2000. 1000 e 1000. 1000 e 1000. Aqui, ó. X de P1, 1000. Y de P1, 1000. Se fosse 150.000, 250.000. X, 150.000. Y, 250.000. Tá certo? Por quê? Para trabalharmos apenas com valores positivos, ou seja, tudo no primeiro quadrante, certo? Então aqui eu tenho o que, ó? Y de P1, 1000, mais distância 1, 120, vezes o que? Cosseno do azimuth P1, P2, 100 graus, 10 minutos e 00 segundos. É a mesma coisa, tá vendo? Aqui, pessoal, olha só. Só tá igual 1000 e 1000 aqui, porque eu forneci aqui, ó, 1000 e 1000. Tá? Agora, repara o seguinte. Para eu calcular x de P3, eu preciso de x de P2. Tá? Então, primeiro eu tenho que calcular as coordenadas aqui, ó. Não tem como prosseguir. Eu tenho que calcular as coordenadas de P2. X, P2 e Y, P2. Então, vamos fazer isso. Vai ser o que? 1000 mais 120 vezes... Aqui, ó, neste momento, verifique aí na sua calculadora se tem um Dzinho aqui, ó. Tem que ter um Dzinho aqui, tá? Que você vai trabalhar com função trigonométrica. Vezes o que? Seno de 100 graus, 10 minutos e 0 segundos. Então, deu o que? Olha só. 1118, vírgula. Aqui, pessoal, como eu vou precisar
dessas coordenadas aqui para calcular as demais, eu não vou arredondar para 3 casas decimais. Eu posso colocar aqui, olha só, 5 casas. E depois, quando você for utilizar essas coordenadas para um relatório, você coloca com 3 casas decimais. Então, dá 11, 5, 8, 2. Ó. Tá? Vou colocar com 5 casas aqui. Ó. E aqui, o y, 1000 mais 120 vezes cosseno de 100 graus, 10 minutos e 0 segundo, tá? Dá 978,8185 metros, tá? Agora, olha só, eu consigo calcular XP3, porque olha, ele precisa de XP2. XP2 é esse, ó. YP2 é este. Então, vou colocar aqui, ó, 1118,11582 mais distância 2. Quem que é distância 2? 105 metros. 105 metros. Vezes sendo azimuth, P2, P3. Azimuth de P2, P3, olha só. Azimuth de P2, P3 é esse, ó. 12 graus e 40 minutos. Vezes seno de 12 graus, 40 minutos e 0 segundo. Então agora, olha só. Y de P3 é igual a Y de P2, que é este, ó. 978, tá? 978 ó, 978,81854 mais distância horizontal é a mesma, 105,000 vezes o que agora? Ó, cosseno do azimuth, ó, o azimuth é o mesmo. Então, 12 graus, 40 minutos e 0 segundo. Igual. Calculando, dá o seguinte, ó. 1118.11582 mais 105 vezes seno de 12 graus, 40 minutos. 0 segundo. Igual. Então aqui dá 1141,140,08 metros. E agora o y, 978,81854 mais 105 vezes cosseno de 12 graus, 40 minutos e 0 segundo. Igual. Então dá 1081,26308 metros. Então, 1081,2638. Tá certo? Agora, vamos calcular x de P4. X de P4 vai ser o quê? X de P3, ó, é este. 1141,14008 mais. Aqui, olha só, quem que é D5? Tô querendo calcular x de P4, ó. X de P4 é D5 e o azimuth de P3, P4. Então, distância horizontal D5, tá? D5 vai ser igual a 150 metros. Ó, 150 metros, D5. Então, 150 metros.
150 metros, vezes seno do azimuth de P3 para P4. Azimuth de P3 para P4 é igual a 100 graus, 45 minutos e 50 segundos. Então, 100 graus, 45 minutos e 50 segundos. Então, aqui, Y de P4 vai ser igual a Y de P3. Y de P3 é este, ó, 1081,26308 mais D5, 150, vezes o que? Cosseno. Cosseno de quem? Do azimuth P3 e P4. Ó. Então, 100 graus, 45 minutos e 50 segundos. Volto a dizer que no relatório você entrega com 3 casas decimais, porque não faz sentido, tá? Entregar com mais casas decimais. Aqui só pra gente não ter erro de arredondamento. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos fazer as contas. 1141,14008 mais 150 vezes seno de 100 graus, 45 minutos e 50 segundos. 100 graus, 45 minutos e 50 segundos. Igual. Então dá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso tá certo. Dá 1.288, 1.200, então, 1.288, 1.288,508,5 metros. Aqui. Agora, cosseno 1081,26308 mais 150 vezes cosseno, tá? De 100 graus, 45 minutos e 50 segundos. Igual. Então, 1053,24875 metros. Tá certo? Então, aqui o cálculo da poligonal, das coordenadas da poligonal aberta. Agora vamos calcular o seguinte: as irradiações, as coordenadas das irradiações, coordenadas absolutas, tá? Do levantamento planimétrico. Então agora vai ser o seguinte, ó. X de P2. X de P2 eu tenho. X de P2 é esse, ó. Então dá 1118,11582 mais D3. Então que eu quero calcular as coordenadas do ponto P1. Ó. Eu tenho D3 e o azimuth P2, 1. D3 é isso aqui, ó, 72 metros. Então 72 metros vezes seno do azimuth o quê? De P2 para 1. P2 para 1. Então, azimuth de P2 para 1, que é este daqui, é igual a 310 graus, 20 minutos e 20 segundos. Então, vezes seno de 310 graus, 20 minutos e 20 segundos. Então, agora aqui, ó, Y de P2. Y de P2 é este, ó. Y de P2, 978,81
0,854. Mais o que? 72 metros vezes cosseno, né, só? Cosseno, tá? Cosseno do azimuth P2, 1, que é o mesmo. 310 graus, 20 minutos e 20 segundos. Então dá, ó, 1118,11582 mais 72 vezes seno de quem? 310 graus, 20 minutos e 20 segundos. Igual. Então dá 1063, tá? 1063 23,532 metros. Agora o Y 978,81,854, tá? Olha só. Mais o que? 72 vezes cosseno do azimuth de P2, 1. 310. Opa! 72 vezes cosseno 310 graus, 20 minutos e 20 segundos. Igual 1025,42666 metros. E agora y x de 2. X de 2 é igual a x de P2. Também, porque, olha só. Aqui, você tem as radiações do ponto P1, do ponto 1 e do ponto 2 executados a partir de P2, tá? Por isso que fica como ponto base aqui. Então, repete aqui, ó. 1118,11582, tá? E aqui fica 978,81854. Mais, ó. Qual que é a distância? 4. Distância 4 é essa daqui, ó. 69 metros. Então, 69 metros. Aqui, olha só. Qual que é o azimuth? O azimuth de P2, 2. Azimuth de P2, 2, a gente já calculou. Azimuth P2, 2. 90 graus, 20 minutos e 5 segundos. Então, vezes seno, ó, porque é x, x é seno, tá? 90 graus, 20 minutos e 5 segundos. Então aqui o y é o que? Cosseno do mesmo azimuth. 90 graus, 20 minutos e 0,5 segundos. Tá certo? Pessoal, se vocês estiverem aprendendo aí, olha só, compartilhe, tá? Com seus colegas, tá? Compartilhe aí o vídeo com seus colegas, para que eles possam ter oportunidade também de tirar alguma dúvida ou até mesmo aprender, tá certo? Vamos lá. Então agora fazendo as contas, 1118,11582 mais 69 vezes o que? Seno de 90 graus, 20 minutos e 5 segundos. Então dá 1187
71,146. Aí, ó, metros. E agora o Y, tá? Vai ser igual a 978,81 854 mais 69 vezes cosseno de 90 graus 20 minutos e 5 segundos igual. Então aqui dá 978,41544 metros. Tá? Aqui agora, vou calcular as coordenadas do ponto P3, do ponto 3, desculpa. Então as coordenadas do ponto 3, repare, eu preciso conhecer aqui as coordenadas do ponto P3, do azimuth de P3 para 3 e a distância D6. Então, é o que está aqui. Onde que está x de P3? X de P3 é este daqui, ó. Então, x de P3 é este. Então, x de P3, então dá o quê? 1141,14008, tá? Mais D6. Quem que é D6, ó? D6 é esse daqui, ó. D6. Tá? D6, 52 metros. 52 metros. Vezes sendo azimuth P3, 3. Azimuth de P3, 3. Ó. Azimuth de P3, 3 é este daqui, ó. 3, 3. 286 graus, 30 minutos e 10 segundos. Então, 286 graus, 30 minutos e 10 segundos. Então agora, né, calculando aqui y de 3, vai ser igual ao que? Y de P3, que é o que? 1081,26308. Ó, y de P3, tá? Y de P3, 1081,26308. Mais o que? D6, D6, 52 vezes o que? Cosseno do azimuth de P3, 3. Cosseno de 286 graus, 30 minutos e 10 segundos. Tá certo? Então agora calculando, eu tenho aqui, ó, 1141,14008 mais 52 vezes seno de quem? 286 graus, 30 minutos e 10 segundos. Igual 1091, tá? Dá 1091,2821,7 metros. E o y do ponto 3 vai ser igual a 1081,26,308, tá? Mais 52 metros vezes cosseno de 286 graus, 30 minutos e 10 segundos, tá? Se eu conferir aqui, tá certo. Igual, então 1096, tá? 1096,03429, né? 3429. Aqui seria 3 metros. Agora, né, terminamos.
Então calculamos, olha só que maneira. Calculamos todos os azimutes dos alinhamentos da poligonal aberta e das irradiações. Calculamos aqui, né, os azimutes. E agora calculamos todas as coordenadas. Primeiro da poligonal aberta e depois das irradiações. Então aqui, ó, as coordenadas da poligonal aberta e as coordenadas das irradiações. Então, repara aqui que na hora de finalizar aqui o processo, quantas casas decimais eu vou apresentar? 3 casas decimais, tá certo? Então aqui, olha só, ficaria 1118,116, arredondaria para 6, aqui para 9, aqui, olha só, ficaria 140, aqui 263, aqui iria para 1, então daquele 501, 249, 235, 425, 711 mesmo, aqui 415, aqui 282 e aqui 034. Então isso para apresentar aí num relatório. Repara o seguinte, nos cálculos intermediários, pessoal, vocês não podem arredondar para 3 casas decimais, porque olha só, repara, para calcular de P2 eu precisei de P1. Para calcular P3, eu precisei de P2, ou seja, aqui já teria um erro embutido aqui, ó, nos dois, de P1 para P2, de P1 do ponto P2. Depois, olha só, para calcular P4, eu preciso do P3, tá? Então vem acumulando um erro. Então não arredonda, só arredonda no final, depois de realizar todos os cálculos. Ah, quantas casas decimais eu utilizo? Pô, utiliza 5 casas decimais, certo? Sugestão. Então é isso aí, pessoal. Com este vídeo a gente termina aí uma série. Foram 3 vídeos, né? Com este. Primeiro foi realizar a coleta dos dados em campo, onde a gente simulou os dados aqui. O segundo foi o cálculo dos azimutes, tanto da poligonal aberta quanto das irradiações. E o terceiro, o cálculo aqui das coordenadas absolutas, tá certo? Então é isso aí. Espero que tenha entendido. Um abraço, até mais.